Hoje o vídeo ele vai ser um pouco diferente, vai ser bem na prática. Eu quero mostrar para vocês aqui no tablet, que é sobre como que você revisa de maneira eficiente, de maneira estratégica, objetiva, os flashcards no aplicativo Anki. Se você ainda não conhece o Anki, pode deixar aí nos comentários que talvez a gente grave um vídeo falando sobre o Anki, certo? E eu vou te mostrar, primeiro eu quero te dizer alguns pontos principais sobre o porquê que a revisão é importante. Sei que você que já nos acompanha já sabe que é muito fundamental as revisões. É porque eu já vou até adiantar, né? Não adianta você estudar se você não revisar também. Você vai esquecer tudo que você estudou, pelo menos grande parte, vai ser perdida aí no meio do caminho, porque as revisões são fundamentais para manter a informação na sua memória. E justamente por manter a informação na sua memória é que você vai conseguir chegar na hora da sua prova lembrando tudo o que você estudou. Mas esse processo só acontece se você de fato revisar, se você fizer revisões, na verdade, ativas. Porque qual é o comum dos estudantes? A gente já tem um vídeo falando sobre isso, né? Sobre estratégias aí de memorização. O comum é as pessoas lerem um resumo, eu tô esquecendo um pouco desse conteúdo, já estudei ele, mas tô esquecendo. Aí ele vai assistir a aula de novo, ou então vai lá, consulta as anotações dele, ou então olha de novo ali as questões que ele já tinha respondido, fica revisitando coisas que ele já fez, e fica mais como se fosse um visto, como se fosse ele estivesse passando o olho por cima. Só que isso não funciona para você poder ativar novamente aí o seu pensamento, né? No caso, a prática de relembrar. Não vai fazer esse esforço cerebral e você não vai conseguir ter a facilidade de relembrar esse conteúdo quando você precisar. Que a memória é justamente isso. A memória é uma informação que você deixa aqui guardada no seu subconsciente. E no momento que você precisar dela, no momento que você precisar dessa informação, você consegue facilmente recordar, relembrar aquela informação. E é isso que a gente quer que aconteça com você na hora da sua prova. A grande garantia que o método Carlos vai te dar é o quê? Que você vai chegar na hora da sua prova com tudo que você estudou aí na sua memória. Você vai lembrar tudo que você estudou, certo? E um dos princípios da memória é que, primeiro, você tem que pensar sobre o significado do que você está estudando. Não adianta estudar coisas isoladas, porque, na verdade, a nossa memória funciona fazendo links entre as informações. Nunca você pode, não é necessário que você estude um ponto em específico. É sempre importante que você linke esse ponto específico com outra coisa, porque tendo coisas linkadas vai facilitar com que você tenha uma rede aí no seu cérebro para poder você lembrar com mais facilidade daquela informação. Ah, não lembrei diretamente dela, mas tem um ponto intermediário que você lembrou do ponto intermediário e dele você lembrou da informação que você queria. Então essa rede, ela é muito importante. Não aprenda conteúdos isolados. E agora vendo na prática, é inútil você realmente aprender conteúdos isolados, porque no Enem, por exemplo, você precisa ter toda uma aplicação de um contexto ali no conteúdo. Você não vai chegar no Enem com uma pergunta nua e crua ali sobre o que é aquilo. Não, você vai ter que relacionar realmente ao contexto, interpretar, analisar, para poder chegar na alternativa correta. Então, realmente, de agora, quando você estiver estudando, não tente apenas aprender ou decorar coisas isoladas. Ah, essa informação aqui significa isso. Como, por exemplo, no assunto de eletrostática. Muito vestibulando tem a mania de aprender apenas as fórmulas e aí não sabe todo o contexto daquele assunto, só aprende coisas decoradas, assim, pontuais daquele conteúdo e acha que, por conta disso, vai arrasar nas questões. Aí vem uma questão que te pede um pouco de raciocínio e você não consegue performar, você não consegue desenvolver a questão porque só sabe a fórmula, por exemplo. Acontece muito isso em física, tá bom? Então, o primeiro ponto, pensar sobre o significado, realmente relacionar, fazer uma relação pelo menos de causa-consequência, ver onde que esse conteúdo está realmente aplicado, qual é a aplicação dele no cotidiano, né, que vai te ajudar a fazer isso pro Enem. E o próximo ponto é se organizar. Eu já vou até gravar aqui a tela do meu tablet para vocês verem a organização no momento das revisões, né, aqui com o Anki, tá? Vai aparecer para vocês de alguma forma aí. No caso, aqui nos nossos baralhos tem o quê? Tem humanas, linguagens, matemática, natureza. Dentro de natureza tem as matérias de biologia, física e química, certo? E não tem apenas o nome das matérias, tem todos os conteúdos aí em subdex, que são os conteúdos que estão dentro de biologia, por exemplo. Dentro de biologia tem o quê? Vamos olhar. Tem bioquímica, aí dentro de bioquímica tem biomoléculas, sais minerais, metabolismo celular, vitaminas. Aí tem botânica, tem citologia, tem ecologia, embriologia, evolução, fisiologia humana, genética, histologia, zoologia. Aí em física também aqui, ó, eletricidade, mecânica, enfim, você pode ver, deixa eu abrir de química também para vocês darem uma olhada. Tem todos os conteúdos organizados. É muito importante que você, quando vai estudar um conteúdo, tenha a clareza de qual é o meio, o início e o fim, o início, meio e fim de um conteúdo, toda a sequência lógica desse conteúdo. Porque dessa forma vai facilitar a sua compreensão e vai te ajudar, te garanto, vai te ajudar na sua memorização, ter todo esse raciocínio aí de como que o assunto é estruturado. Porque
Porque tem aluno que só sabe o final do assunto, ou então só sabe o início, ou só sabe realmente pedaços do conteúdo. Mas é importante ter uma visão. O que o conteúdo de biologia, de citologia, tem abrangido nele? Aí você vê, fala de organelas, fala sobre citoesqueleto, fala sobre especializações da membrana plasmática. Então, assim, você precisa ver realmente o que está dentro do conteúdo. Nesse conteúdo aqui que cobra mitose e meiose. Não, nesse conteúdo aqui que cobra, sei lá, embriologia, como é que o embrião é formado. Então, você precisa ter essa noção, pelo menos básica, dos tópicos. Tá? E é isso o que é fundamental que você faça no momento que você está criando os resumos. Nos resumos, não é para você passar da informação todinha do livro para o seu caderno. Não, é para você ter os tópicos organizados, ter uma visão ali tipo, do que cai nessa matéria, né, nesse conteúdo. Porque, de fato, todos os detalhes eles precisam estar na sua cabeça, e não no resumo. E às vezes a gente se garante de que, no meu resumo tem tudo, meu resumo é completão. Mas no resumo, não está na sua cabeça. Nosso foco desde o início, no início das preparações, no início dos seus estudos, é fazer com que o conteúdo fique na sua cabeça e não apenas em um papel, não apenas numa lista de questões, não apenas aí na videoaula do seu cursinho. Você precisa de alguma forma tirar a informação que está nesses materiais e botar na sua memória, tá bom? O restante do vídeo vai ser eu mostrando aqui como que eu utilizo, como que eu faço revisões estratégicas pelo Anki, tá? É assim que é estruturado os nossos flashcards aqui do método CardsVest. Nós temos mais de 9.000 flashcards personalizados para Enem e vestibulares no geral, o link está na descrição, tá bom? Eu quero mostrar para vocês como que vocês devem estruturar também o de vocês. Nós já temos um vídeo explicando de como que você deve criar o seu guia de estudos, porque esse aqui é um guia de estudos, você vai utilizar ele em todo o seu momento de preparação. Tá estudando conteúdo de botânica no cursinho, então você tem que revisar também o baralho de botânica para você nivelar o quão bem você está nesse conteúdo ou não. Porque a gente sai da aula entendendo muitas coisas, né? Acabou de ter contato com a informação e a gente acha que por ter entendido muito bem a aula, a gente aprendeu o conteúdo. Quando não, quando a gente parte para as questões, é quando a gente mesmo vai fazer por nós mesmos, né? A gente percebe, nossa, não era tão fácil assim, o professor faz parecer tão fácil, mas é porque o conteúdo já está na cabeça do professor, você precisa agora se apropriar desse conteúdo também. E você só sabe se você aprendeu de verdade quando você é testado. E o guia de estudos nada mais é do que testes constantes que você faz, tá bom? A estrutura é, sempre crie o macro, que no caso, por exemplo, naturezas é o macro, dentro de natureza tem 3 matérias, e também o outro macro é o que? É biologia, dentro de biologia tem muitos conteúdos, a bioquímica e tal, vários conteúdos, tá bom? E o que você deve fazer? Você deve estruturar realmente essa lógica. O que tem dentro de bioquímica? Tem esses conteúdos aqui. E assim você vai fazendo com todos os conteúdos. O que tem dentro de fisiologia humana? Tem todos esses conteúdos aqui. Então, quando a gente entra em fisiologia, por exemplo, nós vamos revisar tudo que cai de fisiologia no Enem nos vestibulares. O que cai de fisiologia? Cai sistema endócrino, que aqui já é um flashcard de sistema endócrino. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Dentro do Anki você também tem essa opção de habilitar o quadro, de escrever assim em cima. Então você pode botar qual é o hormônio que ele está se tratando aqui. Enfim, já que eu entro nesse flashcard novamente para vocês verem a estrutura. Mas se eu entrar, por exemplo, aí já entra o princípio, né? Se eu entrar no baralho de fisiologia humana, eu vou revisar todos esses conteúdos aqui que estão dentro de fisiologia. O que está dentro de fisiologia? Sistema circulatório, digestório, endócrino, excretor, imunológico, reprodutor, nervoso e respiratório. Então, tudo isso aqui está dentro de fisiologia. Mas eu quero ser mais específico, eu quero revisar apenas sistema circulatório. Então, entra no baralho sistema circulatório que você vai revisar apenas esse conteúdo. Mas eu já deixo aqui a minha recomendação, que é o segredo na hora de revisar. No momento das suas revisões, evite revisar coisas muito específicas, eu vou revisar o ciclo celular da citologia. Deixa para você fazer isso quando estiver fazendo questões, você faz questões do conteúdo específico. Mas no momento das revisões, é interessante que você revise sempre o mais macro possível, que isso vai forçar mais o teu cérebro a lembrar das informações e vai perdurar mais a memória na sua cabeça, tá bom? Então, por exemplo, ao invés de você estudar ciclo celular, estuda citologia, vê tudo que cai de citologia, revisa tudo que cai de citologia. Mas ao invés de você estudar apenas só citologia também, eu recomendo que você entre, por exemplo, em biologia. E você vai revisar todos os conteúdos de biologia, tá aqui, ó. Todos os conteúdos de biologia você revisa ao mesmo tempo, tá bom? No caso, eu entrando nesse baralho, eu vou revisar todo esse aqui de baixo, ó. E eu ainda recomendo mais, se você quer revisar de maneira mais aprofundada, se garantindo que você vai chegar na hora da prova com informações na sua cabeça de biologia, de física e de química, entra no baralho natureza, que aí tu vai revisar tudo de biologia, tudo de física e tudo de química, essas 3 matérias aqui, tudo ao mesmo tempo, numa espécie de simuladão. Então, realmente muito interessante você revisar dessa maneira. Eu quero mostrar para vocês
Um outro ponto para ter revisões estratégicas no Anki, revisões realmente objetivas que vão te ajudar a ter uma memorização, é revisar com flashcards, no caso, bem personalizados, flashcards intuitivos que dê para você entender. Aqui é para você identificar os hormônios ovarianos. Bem que em cima tem o nome do conteúdo, e aqui está no modelo do tipo close. Tem vários tipos de notas no Anki. Esse aqui é o do tipo close, eita, mas a letra close. E ele é o quê? Ele faz oclusões de palavras. Claro que esse não é o close original lá do Anki, porque nós personalizamos ele todo, colocamos nesse fundo azul, colocamos essa borda aqui, todo estruturado do modelo Cardsvest, né? A gente fez uma personalização, mas a princípio ele é um flashcard do tipo close, tá? Que faz oclusões na hora da pergunta. E o que é aqui? O que ele está te pedindo? Ele está te perguntando qual o hormônio que está relacionado a isso e qual outro hormônio que está relacionado a isso. Lembrando que são hormônios o quê? Ovarianos, então você já sabe que você deve responder quais os 2 hormônios ovarianos que estão relacionados aqui, a proliferação do endométrio e também a formação dos capilares do endométrio. E essa diferença aqui já caiu no Enem, tá bom? E você precisa ter essa noção. Aí você pensa, tenta lembrar. Pronto, deu sua resposta, você vai clicar onde? Em mostrar a resposta. Aí vai mostrar a resposta exatamente onde estava a oclusão. Qual era o hormônio primeiro aqui que estava falando? Era o estrógeno. Qual é o outro aqui? Era o progesterona. Você tinha que responder isso. Você tinha que falar que era estrógeno e que era progesterona. Depois que mostrou a resposta, você ainda tem mais informações, ó. Você não apenas sai, beleza, era estrógeno, beleza, era progesterona. Não, você ainda tem mais informações para você ter uma visão melhor ainda do conteúdo. Isso sim é um flashcard estratégico, isso sim é um flashcard que vai te ajudar. Porque se eu cobrar só isso aqui de você, claro que aqui já tem bastante informação, né, interessante. Mas, geralmente, quando tem só a pergunta e a resposta, você fica restrito àquele raciocínio, apenas aquele pontinho. É interessante que você tenha uma visão. Mas o que esse assunto aqui, ele está dentro do quê? Aí tem mais informações sobre esse assunto. Falando que é o estrógeno, a progesterona, a relação dele com os outros hormônios. Tem aqui falando sobre o feedback negativo e ainda mais. Tem imagem para você entender onde que esses flashcards eles estão dentro. Deixa eu tirar essa função de escrever para você ver. Ainda tem a imagem mostrando o gráfico da atuação desses hormônios, do estrógeno, da progesterona, que é o que você precisa relacionar. E o FSH e o LH está muito relacionado também a isso. Então, você precisa ter a visão dos 2 gráficos. E está tudo muito completo nesse flashcard. Você sai dessa revisão aqui, desse flashcard, com uma compreensão bem interessante, bem abrangente dos conteúdos aqui de hormônios ovarianos. E é isso que você precisa fazer em todos os seus momentos das revisões. Você precisa ter flashcards estruturados dessa maneira. Com pergunta bem objetiva, você sabia que nesse momento você só precisava responder qual o nome dos 2 hormônios que estavam dentro desse contexto. Você só precisava responder isso, o nome dos 2 hormônios, ficou objetivo. E depois disso você sai com toda uma introdução aí sobre o conteúdo para que você tenha realmente uma noção do que esse conteúdo é, para não aprender coisas isoladas. Lembra que eu falei que coisas isoladas não é interessante? É preciso que você faça várias relações. E aqui tem relação até demais, ó. Você pode relacionar esse conteúdo com a relação dele, dos hormônios aos outros hormônios, que o estrógeno inibe FSH, a progesterona inibe LH. Minha língua tá meio embolada hoje, mas vai dar certo. E ainda tem também aqui falando sobre o período menstrual, então assim, é interessante que você revise dessa maneira, fica a minha sugestão para vocês. E eu quero agora passar só mais uma recomendação que é muito importante no momento das revisões, porque assim, o aplicativo Anki já tem todo um algoritmo que te faz você revisar de maneira estratégica, né? Ele bota para você revisar de maneira espaçada. Só que nada adianta você revisar de maneira espaçada se você não faz isso aqui da maneira correta, esse nivelamento, esses botões, novamente, difícil, bom e fácil. Porque é isso aqui que é o segredo do Anki. Como é que eu vou dizer que eu estou pronto para revisar esse flashcard daqui 19 dias, que eu considero esse conteúdo fácil, se de fato ele não foi fácil para mim, mas eu marquei o botão fácil? Quando que eu vou marcar cada um desses botões? Eu vou te explicar agora isso aqui. Vamos supor que no momento dessa revisão você ficou na dúvida. Você, não, de cima que é progesterona e de baixo é estrógeno. Aí depois você, não, é o contrário. Você ficou na dúvida. Aí vamos supor que você realmente respondeu certo, estrógeno e progesterona. Aí você viu, olha, acertei, só que você tinha ficado na dúvida, então não foi uma resposta assim, muito confiante, você não estava realmente com isso aqui na certeza, né? Então você respondeu meio que no chute. Você deve marcar isso aqui, ó, novamente. Por que não é bom se eu acertei? Porque você acertou no chute. Então marque sempre novamente para você ver novamente esse flashcard e responder ele da maneira correta, né? Ser testado para saber se você consegue responder ele do jeito certo. Depois disso, desse contexto aqui de, chutei, tem um outro cenário. Você de fato errou, por exemplo, você ou não lembrava o nome dos 2 hormônios, ou você realmente tinha trocado e disse que aqui era progesterona, que aqui era estrógeno, enfim. Você errou o flashcard, errei.
O que eu marco? Eu marco difícil? Não, você não marca difícil, você marca novamente, porque você errou. Então, marca novamente para você ver o flashcard novamente e tentar responder. Quando, então, que eu vou marcar o difícil? O difícil são flashcards que, por exemplo, já apareceu para você várias vezes, você já marcou novamente várias vezes, e lembra que o prazo do novamente é sempre curtinho. Se eu clicasse para me ver esse flashcard novamente, ele ia aparecer para mim daqui 1 minuto. Rapidinho. Tô revisando aqui, do nada esse flashcard aparece de novo para mim. Aí agora eu já tô mais imunizada nesse sentido. Agora eu sei, aqui é o estrógeno, aqui é a progesterona, porque o estrógeno está relacionado ao endométrio e a progesterona aos capilares. Então é isso. Quando você já viu o flashcard várias vezes e mesmo assim tu não consegue dizer a resposta, aí sim você marca o difícil. Porque você já viu várias vezes aquele flashcard. É a mesma ideia do quê? De eu te dizer hoje, a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Aí eu te digo amanhã a mesma coisa, depois de amanhã, depois de amanhã. Se eu te pergunto e você não consegue me responder qual a função da mitocôndria, aí tem alguma coisa errada, porque você já viu várias vezes e mesmo assim não consegue responder. Então, aí você marcaria o difícil nessa circunstância. Quando é que eu marco o bom? O bom é quando você acerta. Acertei o flashcard, não foi no chute, acertei de verdade. Marca o bom. Quando é que você vai marcar o fácil? O fácil é quando você tem garantia plena, certeza, uma convicção assim do além de que você não vai esquecer esse conteúdo, de que você realmente aprendeu ele. Quando você tem essa certeza absoluta, você marca o fácil. Porque o fácil ele sempre tem um prazo muito grande, ó. O prazo dele aqui tá daqui 19 dias. Se eu marcasse o bom, ele ia aparecer para mim daqui 10 dias. Então o prazo aqui do fácil ele é muito grande. Você deve tem flashcards meus aqui que aparece para me revisar. Se eu marcasse o fácil daqui 5 meses, tem prazo aqui que, sei lá, revisando passa do dia do Enem. Então, será se depois do dia do Enem, será se eu vou conseguir lembrar dessa informação até o dia do Enem? Será se eu posso realmente deixar esse flashcard aqui com prazo super grande e, por exemplo, revisar ele só depois do Enem, que não é muito o intuito dos alunos, né? Então, sempre priorize marcar esses dois botões, o bom e o novamente. Essa é a minha recomendação das suas revisões com o Anki, tá bom? Com os flashcards. E eu enfatizo de novo, você pode receber mais de 9.000 flashcards personalizados aqui, ó, tudo nesse padrão, bonitinho, com biologia, com física, com química, tem flashcard de humanas, linguagem, matemática. Então assim, o link tá na descrição, valor super acessível, e eu te conto no próximo vídeo.